Então, agora a gente começa a entrar nessa parte dos escalonamentos. Bom, Emerson, já que foi mencionado, né, sobre essa cobrança por procedimento, como é que são feitos esses escalonamentos de essa valoração dos procedimentos subsequentes? Ah, eu sei que tem a questão de mesma via, via diferente, né? Estive até lá nos procedimentos cirúrgicos. No procedimento anestésico também, né? Na cobrança do honorário do anestesiologista também existem as regras de escalonamento. E esses são os percentuais atribuídos a cada procedimento subsequente, né? No caso de atendimentos com múltiplas abordagens, né? Então, dentro do mesmo ato cirúrgico, você teve 3, 4, 5, 10 procedimentos, né? Dentro ali do mesmo ato cirúrgico, 10 procedimentos múltiplos, né? Então, a gente tem que se basear nas observações para poder saber qual vai ser o percentual desses procedimentos subsequentes. E aí, lá nas observações da tabela, né, aqui eu estou trazendo vários exemplos, como a CBHP de 2010 mesmo, tá? Mas sempre a gente se atentar a fazer essa identificação dentro da tabela que eu tenho negociada, tá? Então, a gente vai lá, minha referência é 2010, vou lá na 2010. Tem lá o item 5 nas observações. Então, para quem não sabe como é que são as observações da tabela, né? Então, a gente tem aqui os procedimentos, os códigos e tal, né? Tem a parte aqui de procedimentos, né, dessa parte de anestesiologia. Aí chega lá no fim, tem as observações, ó. Observações específicas desses procedimentos. Aí tem diversas informações, né? Já que a gente está entrando nas observações, vamos já pegar aqui alguns itens, né? Então, ele fala aqui do ato anestésico, tá? Então, aqui, até esse conceito, né? Já para a gente pegar o gancho, já que está aqui. Primeiro item da observação. O ato anestésico se inicia com a visita pré-anestésica. Estão falando de cobranças até, né? Pode ser cobrada uma visita pós-anestésica? Pode, né? Caso essa visita, caso essa consulta tenha sido prévia ao atendimento, tá? Que é o valor equivalente a uma consulta ambulatorial mesmo, um atendimento ambulatorial. A cirurgia vai ser daqui uma semana. Aí foi lá hoje o anestesista, né, atendeu o paciente para fazer essa visita pré-anestésica. Pode ser feita a remuneração, conforme o valor de uma consulta. Agora, caso essa visita pré-anestésica foi ali, né, já durante o atendimento mesmo, faz parte do porte anestésico. Então, o ato anestésico se inicia com a visita pré-anestésica, onde vai ser questionado, né, se esse paciente tem alguma alergia, se ele tem comorbidade, uma entrevistinha ali, uma anamnese, e aí se inicia o ato anestésico, né? E aí vai para administração da anestesia, tal, intubação, né, o controle, tudo tal, encerrando-se com a recuperação dos parâmetros vitais, exceto no caso que o paciente vai para a UTI. Então, essa aqui é até a diferença das tabelas mais recentes, tá? Depois eu vou mostrar como é que é na 2020, ou, né, algumas tabelas que são mais recentes, né? Então, aqui ele se encerra com a recuperação dos parâmetros vitais, exceto quando o paciente vai para a UTI. Então, aqui já inclui ali uma recuperação pós-anestésica, né? Então, o ato anestésico para essas tabelas mais antigas encerra quando o paciente está ainda lá, né, quando ele recupera totalmente seus parâmetros vitais. Ou se ele for para a UTI, né? O anestesista não vai mais acompanhar se esse paciente sair do centro cirúrgico e for para a UTI. Aí já é responsabilidade do plantonista lá da UTI, tá? Vamos ver se a gente tem a 2020 aqui, só para fazer essa comparação. Se tem ela fácil aqui, ó. Ó, aqui são observações da 2020, tá? Ó. Deixei ela já aberta aqui para a gente já fazer essa comparação, né? Então, são as observações, a gente vai falar, né, ó, alguns exemplos aí das observações. Porte zero, não participação, aquele não muda, né? Mesma coisa da outra.
os portes, né? Cada um deles. Então, tem todo esse conceito. O ato anestésico se inicia com a visita pré-anestésica, tal. Administração de drogas, encerrando-se com a transferência do paciente para RPA ou para UTI. Então, olha a diferença. Na 2010, o ato anestésico se encerra com a recuperação dos parâmetros vitais. Pela 2020, né, se a minha negociação for aqui, CBHPM de 2020, o que eu vou levar em consideração? Todo o texto, toda a regra, toda a informação que está lá na 2020, tá? E aí lá na 2020, o que está escrito? O ato anestésico, ou seja, aquele porte que está sendo remunerado, porte 4, 5, 6, se encerra quando o paciente vai para a RPA. E aí ele cabe a cobrança complementar, né, desse procedimento que foi incluído. Atendimento médico do plantonista em sala de RPA por até 6 horas, né, que equivale a um porte 4A. Então, ele tem, dentro do centro cirúrgico, porte anestésico 5. O paciente foi para a RPA, aí já passa a ser responsabilidade do plantonista da RPA. Então, isso é uma diferenciação das tabelas mais recentes, né? Com base nesse código do plantonista de RPA. Então, vamos, né, dando continuidade aqui. A gente tem as regras de via de acesso. Ó. Isso aqui é o que eu coloquei no slide. Tá? Aqui é o que vocês até já mencionaram aí, né? Já trouxeram aí exatamente o que descreve mesmo a tabela. Quando excepcionalmente, né, houver a necessidade do anestesista para procedimento que não tem esse porte previsto, qual é o porte? Porte anestésico 3. Beleza? Legal. Né? Aqui as vias de acesso. Vamos voltar para o slide que é a mesma informação que está aqui. Procedimentos múltiplos. Então, quando eu tiver uma remuneração de um procedimento, quando eu tiver a cobrança de um procedimento, né, no caso de procedimentos múltiplos, e esse segundo procedimento foi realizado sob a mesma via de acesso, né, através do mesmo orifício natural, ou a mesma via de acesso, dentro da mesma cavidade anatômica, o porte será 50% dos subsequentes. Então, a gente identifica o procedimento de maior porte, tá? Então, eu tenho dois procedimentos, colecistectomia e apendicectomia, identifico o procedimento de maior porte. Então, primeira coisa é identificar o procedimento de maior porte. Dentre uma colecistectomia e uma apendicectomia, qual é o de maior porte? Colecistectomia, ó, porte anestésico 5. Então, esse é o procedimento principal. E através dessa mesma via de acesso, foi feita uma apendicectomia, que tem um porte anestésico 3. Qual vai ser o percentual, né? Qual vai ser a minha valoração desse porte anestésico 3? 50%. Exatamente o que está aqui. Valoração dos portes. Colecistectomia é o procedimento principal. Por que que ele é o principal? Porque ele tem o maior porte anestésico. Ó. Tem dois procedimentos. O maior porte anestésico tem o porte anestésico 5. Esse é o principal. Qual vai ser a minha valoração? 100% dele. Então, o porte 7C, nessa cotação de tabela, né, o porte 5 equivale ao 7C. O 7C, nessa versão de tabela, equivale a R$ 433. Nesse ano de cotação, equivale a R$ 433. A valoração dele é 100%. Por que a valoração dele é 100%? Por ele ser o procedimento principal. Quanto que eu vou pagar aqui para esse anestesista? R$ 433. Ou seja, integral, o porte anestésico 3. Tá? Aqui eu não estou falando daquelas regrinhas de negociação, tá, pessoal? Aquela regra de inflator e tal. Aqui é o escalonamento por via de acesso. Aí eu tive a apendicectomia, que tem um porte 3. Porte 3 equivale ao 4C.
4C nessa cotação equivale a 189, só que a valoração desse porte foi 50%. Por quê? Porque conforme o item aqui 5 das observações, quando o procedimento for feito sob a mesma via de acesso, o que é a via de acesso? Isso aqui é a via de acesso. Só que ele fala também de orifícios naturais, né? Foi uma cirurgia lá por vídeo, foi uma cirurgia endoscópica de cálculo ureteral. Qual é a via de acesso? Um orifício natural, uretra. Tá? Uretra, nariz, ânus, são orifícios naturais onde considera-se como via de acesso. Então, se eu tive o procedimento realizado sob essa mesma via de acesso, qual o percentual desses procedimentos subsequentes? Qual é o escalonamento para esses procedimentos subsequentes? 50%, que é o mesmo que acontece lá com os procedimentos cirúrgicos, né? Lá com o honorário de cirurgião. Isso me baseando nas observações aqui da tabela. Aí eu tenho outro item, que é o item 6, que diz esse item 6 das observações. Quando a mesma equipe ou grupos diversos realizarem o mesmo ato anestésico, olha lá, esse aqui, vamos com calma. Quando a mesma equipe ou grupos diversos. Então, por exemplo, eu tenho procedimentos múltiplos, só que eu tive 2 equipes, 3 equipes. Eu vou seguir as mesmas regras de escalonamento. Os procedimentos foram realizados pela mesma equipe. Beleza? Regra de escalonamento também. Né? Tem gente que acha que, por ser equipe diferente, eu vou remunerar em 100% os 2 procedimentos. Não. Se eu tive um anestesista acompanhando 2 equipes distintas, realizando aquele ato cirúrgico, a minha remuneração, ela segue o escalonamento também. Tá? Durante o mesmo ato anestésico, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Vamos fazer essa separaçãozinha aqui, porque muita gente tem dúvida em cima disso. Procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Eu tive uma... Olha lá. Quando a mesma equipe ou grupos diversos realizarem durante o mesmo ato anestésico procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, procedimentos cirúrgicos diferentes através de outras incisões. Então, eu tenho o diagnóstico terapêutico, os cirúrgicos por vias diferentes, né? Ou outras incisões, vamos deixar como via diferente, seja incisão ou orifício natural, né? Exceto quando complementar o principal, quando for um procedimento que já compreende outro, né? Um procedimento que já compreende outro. Aí ele entra dentro do mesmo ato, do mesmo procedimento cirúrgico, tá? Ou orifícios naturais, segue ali. Os portes relativos ao ato do anestesiologista serão estabelecidos em acréscimo ao principal, que é o de maior porte, 70% dos demais. Então, é a mesma coisa. Eu tenho o principal, que vai receber 100%. Eu tenho realizado sob a mesma via, que vai receber 50% do porte. E aí eu tenho procedimentos diagnósticos ou terapêuticos ou os cirúrgicos por vias diferentes, seja orifício, seja incisão diferente. Qual vai ser o percentual? 70%. Tá? Com relação ao cirúrgico, até que é mais tranquilo, assim, né? Entra nesse 70%. Com relação aos diagnósticos e terapêuticos, aqui o pessoal tem dúvida às vezes, tá? Mais para frente a gente vai ver, dentro ali das excepcionalidades, por exemplo, quando um paciente for fazer um exame de imagem, né? Então, o paciente vai fazer lá uma tomografia de abdômen superior.
Só que dentro do mesmo ato ali, no mesmo momento, ele vai fazer uma tomografia de pelve. Então, ele vai ter uma tomo de abdômen superior e uma tomo de pelve. Estou pegando como exemplo esses dois, né? Não vou entrar no conceito ali de que existe a tomo de abdômen total, né? Só para a gente usar aqui como exemplo. Abdômen superior e tomo de pelve, tá? Esses dois exames eles serão sob anestesia. O médico pediu, tá lá no receituário. Paciente claustrofóbico, independente do motivo, ele vai fazer essa tomo sob sedação, sob um acompanhamento do anestesista, tá? O que vai acontecer? Vai fazer a cobrança do porte anestésico, depois eu vou confirmar, mas se eu não me engano é porte anestésico 2 para tomografia. Cobrou um porte 2, cobrou um porte 2. Só que a gente levando em consideração esse item 6 das observações, né? Qual vai ser o percentual desse subsequente? O de maior porte, principal. O subsequente, 100%. 100% para o principal, 70% para o subsequente. Porque ele entra em procedimentos diagnósticos. Tá? Então, esse item 6, ele traz tanto a regra para os subsequentes cirúrgicos, seja por incisão ou seja por orifícios naturais, e também traz a regra para os diagnósticos e ou terapêuticos, tá? Que aí é onde entra a tomografia, ressonância, raio-x. E muitas vezes o pessoal acha assim, ah, não, mas é só um porte anestésico, eu vou fazer uma tomo de abdômen superior, uma tomo de pelve, ah, é um porte anestésico 2 e já era. Não, ele é por procedimento, subentende-se que esse procedimento ele vai demorar mais, esse exame ele vai demorar mais, né? E aí ele acaba tendo uma complexidade maior, né? O médico ele vai precisar acompanhar esse paciente por mais tempo. Então, ele tem que ser também remunerado pelos exames subsequentes, tá? Eu vi que está subindo alguns questionamentos aqui da Tatiane, da Cris. Eu só vou finalizar o raciocínio e já vejo, tá? Seguindo nesse conceito aqui das vias de acesso. Então, tudo bem aqui com relação aos 70%, né? 50% quando ele for mesma via de acesso, 70% quando ele for via diferente ou SADT. Aqui é o mesmo exemplo, né? Mesmos códigos e tudo. Porte anestésico 5, porte 3, 7C, equivale ao porte 5 e tal. Só que a diferença agora é que a minha valoração dessa apendicectomia está em 70% e não 50%, como era no exemplo anterior. Pelo fato de ele ser sob via diferente. Então, eu tive outra incisão, eu tive uma segunda incisão aqui para esse procedimento. Tá? Por isso que ele remunerou o porte anestésico 3 em 70%. Tá? Nesse segundo exemplo. Nas observações, reforçando, aqui eu estou pegando as observações da CBHPM de 2010, tá? As outras não tem muita diferença, mas né, só para a gente seguir aqui nesse raciocínio aqui da 2010. Em caso de cirurgia bilateral, no mesmo ato anestésico, então ele tem uma regra diferente para o bilateral, né, um procedimento bilateral, inexistindo o código específico, né, que eu já tinha comentado anterior. Ele é um procedimento para as duas pernas. Então, ele né, não leva em consideração esse critério. Você vai ser um porte anestésico só, porque aquele porte ele já compreende as duas pernas, os dois olhos, né, os dois tímpanos, tudo que é bilateral, ele já prevê esse porte para os dois lados, né? Agora, quando ele não exista o código do bilateral, considera-se essa remuneração do contralateral 70%. Isso pode divergir um pouco quando esses procedimentos estão sob a mesma via de acesso. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma retirada de cálculo ureteral. Então, aqui a anatomia do sistema urinário, né? Rim, bexiga, uretra, ureteres.
Então, vamos supor que tem um cálculo ureteral esquerdo e um cálculo ureteral direito. Então, é uma cirurgia bilateral. Vou usar o mesmo código para poder tratar os dois ureteres. Só que a via de acesso é a mesma. A minha consideração, com base no item 6, é que quando um procedimento for sob a mesma via de acesso, a via, nesse caso, o orifício natural, que é a uretra, eu trato o ureter esquerdo e trato o ureter direito através do mesmo orifício, pela regra lá do item 5 e item 6, seria 50%. Só que nesse caso, pelo fato de ser bilateral, mesmo sendo mesma via de acesso, o contralateral seria 70%. Essa regra de procedimentos bilaterais, em cirurgias bilaterais, tá? Isso, né? Quando é, por exemplo, o joelho direito e o joelho esquerdo, indiferente, vai ser 70% mesmo, porque vai ser via de acesso, né? Ele vai fazer duas incisões, uma no joelho direito e uma no joelho esquerdo. Só que quando é um procedimento onde teve o mesmo acesso, por exemplo, por vídeo, né? Fez uma retirada, por exemplo, de uma... Vamos pegar aqui uma salpingectomia direita e esquerda, né? Hoje, o código de salpingectomia é unilateral. Antes era bilateral, hoje é unilateral. Então, através do mesmo acesso ali foi feito a retirada ali, né? Salpingectomia direita e esquerda, a cobrança vai ser 70% para o contralateral, né? Mesmo sendo uma única via. Essa é a diferença que tem quando não é procedimento bilateral. Tá? Deixa eu ver os questionamentos aqui agora. Cris Costa, essa regra também está na MB 92? Essa regra qual, Cris? É que eu já passei outras coisas. Essa regra de via de acesso, ela também tem na MB, tá? A MB 90, 92 também considera esses mesmos percentuais para o anestesista. De via de acesso aqui que eu coloquei, né? 50% para o principal, ou 50% quando for mesma via e 70% quando for via diferente, né? E o principal 100%. Na MB também tem essa regra, tá? Só o que seria interessante confirmar na MB, se ele inclui também na regra de 70 os SADTs, né? Depois de faz um intervalinho aí, eu confirmo só se na MB, se for esse o seu questionamento, né? Aí puder só reforçar, se for esse o seu questionamento. Ah, tá, do SADT mesmo, né? Então, beleza, só confirmo se na MB inclui o SADT nesse 70, tá? Porque às vezes a tabela não é muito clara, né? Então, se não tem essa informação aqui, o pessoal acaba considerando, levando do ponto de vista do prestador, vai cobrar 100% para todos, né? Porque não tem a especificação, a tabela nem sempre é tão clara, tá? E aí cabe a interpretação de cada um. E a operadora, do outro lado, vai interpretar de que, não, então é uma cobrança por ato anestésico, independente de quantos exames vai fazer. Tá? Então, vou ver direitinho lá na MB como tá essa informação aqui dos exames, no caso, né? Então, aqui, né, os 70%, considerando os bilaterais também aqui como exemplo, né? Seguindo na parte aqui de valoração dos portes, tá? Então, existe algumas situações, isso gera muita divergência também, tá, pessoal? Opa, peraí, que tem outro questionamento aqui, só vi o da Cris que estava em último, mas tem o da Tatiana aqui também. A Tatiana questionou, septoplastia com amígdalas, adenoide, turbinectomia, varia muito do convênio, a porcentagem. Poderia comentar sobre? Bom, Tatiane, o percentual ele vai seguir, né, de acordo essa variação, isso que você falou, né, até
coincide com o que eu já tinha comentado antes. Quando você estabelece aqui na sua negociação qual a tabela que você vai utilizar, certo? A minha tabela é a CBHPM. Então, aqui você está dando um de acordo para todas as regras que fazem parte da CBHPM de 2010. Tá? Se você mencionou aqui que a sua tabela é de 2020, todas as regras que fazem parte da CBHPM de 2020. Tá? Então, está levando em consideração tudo isso. E aí, a partir do momento que você assinou esse contrato, né, todas as regras, toda vírgula, tudo que está escrito, todos os parâmetros, se aquele procedimento é porte 5, porte 7, porte 0, então, tudo isso está sendo dado de acordo aqui, né? Então, não tem o porquê ter critérios diferentes, né? Cada operadora cobrar de uma forma. O certo é ser o mesmo conceito para todas, porque a regra é isso aqui. Procedimento principal 100%, procedimento mesma via 50%, procedimento vias diferentes 70%, tá? Então, não tem que ter essa diferença. Se tem, é porque está tendo interpretação diferente de um lado ou de outro. E aí, vou até copiar aqui esses exemplos que você deu. Vou pegar aqui os mesmos exemplos. Septoplastia, né? Septoplastia, amidalectomia, adenoidectomia, turbenectomia. O otorrino tem isso, né? Às vezes tem 5, 6, 7, 10, 15 procedimentos. Né? Qual que seria a minha primeira ação aqui? Identificar o principal. Né? Pelo que eu me lembro mais ou menos de corte anestésico, provavelmente o principal é essa amidalectomia. Tá? Se tiver divergente, a gente vê depois, né? De acordo com o porte ou a quantidade de CH de cada um, mas geralmente a amidalectomia ela é a principal. Tá? Qual que é a via de acesso para fazer uma amidalectomia? Vamos colocar aqui, ó, amidalectomia 100%, porque ele é o procedimento principal. Qual é o meu critério para poder identificar os subsequentes, né? Esses percentuais aqui, ó. Essa minha relação desse percentual, onde eu falo mesma via ou via diferente, é sempre com relação ao procedimento principal, tá? Então, se o procedimento principal ele foi sob a mesma via, ou se esse procedimento secundário foi sob a mesma via do principal, 50%. Se ele foi sob via diferente, 70%. Independente se essa via é uma incisão ou um orifício natural, tá? Então, para poder fazer uma amidalectomia, para poder o médico, lá, o otorrino, chegar até a amígdala, qual é a via de acesso que ele utiliza? Boca, tá? Aí ele tem uma septoplastia como subsequente aqui. Essa septoplastia provavelmente não foi pela boca. Qual vai ser o percentual da septoplastia? 70%. Porque ele vai entrar nesse critério aqui, ó. Aí eu vou fazendo essa pergunta para todos os procedimentos que vêm como subsequentes, entende? Eu já tenho a identificação do principal. E eu já sei qual é a via de acesso dele, que foi a boca. Tá? Através da boca ele chegou até a amígdala e fez a amidalectomia. Aí ele fez uma septoplastia, não foi pela boca, tá? Qual o percentual? 70%. Aí ele fez também uma adenoidectomia. Opa, adenoidectomia ele fez pela boca também. Qual vai ser o percentual dessa adenoidectomia? 50%. Aí ele fez uma turbinectomia. Eu não lembro se o código de turbinectomia é bi ou unilateral. Vamos supor que ele seja uni. Turbinectomia unilateral. Então, ele vai cobrar lado direito. Eu falei pro Luciano, se eu não captar resenha com mais fácil deve vir, ele gosta. Alguém quer complementar alguma coisa? Ou só... Acho que foi por engano, né? Bom, então vamos lá.
Turbinectomia unilateral, lado direito, tá? Essa turbinectomia foi pela boca? É sempre essa pergunta que a gente vai fazer, tá? Em cima do procedimento principal. Se ele não foi pela boca, 70%, porque ele vai entrar na via diferente, tá? Só que ele teve também uma turbinectomia esquerda. Foi pela boca? Também não. 70%. E às vezes até acontece, né, do otorrino ter mais códigos, né? Então ele poderia ter aqui uma, como é que fala? Sinusostomia, tá? Então a gente vai seguir sempre o mesmo critério, independente da quantidade de itens, né? Independente da quantidade de itens, ele sempre vai seguir a via de acesso. Né? Se aqueles subsequentes foram pela mesma via de acesso do principal. Ah, poderia ser invertido, porque o critério para identificar o principal é o de maior porte. Poderia ter um outro com maior porte, cuja via de acesso foi, por exemplo, o ouvido, ou o nariz, ou algum outro orifício, ou alguma outra incisão? Poderia acontecer. Né? Poderia ter acontecido. Só que eu estou falando assim, do conceito, tá? Do critério. Qual que seria o critério? Eu identificar o principal. Se esse principal fosse pelo nariz, por exemplo, narina direita, narina esquerda, o meu critério vai ser em cima desse principal. Ah, eu fiz a amidalectomia, foi através da narina? Não, 70%. Eu fiz a turbinectomia, vou seguir o mesmo critério para todos os subsequentes. Tá? Deixa eu ver, Tatiane. Aqui fazemos ao contrário. A septo seria com 100% e a amidalectomia com 70%. Né? Isso varia também até por tabela, tá, pessoal? Eu coloquei a amidalectomia como principal, pelas tabelas que eu já vi, que ela tem o porte principal, né? Ela tem um porte mais alto, mas o critério sempre vai ser esse. Identifiquei o principal e a gente vai fazendo esse critério de exclusão. Né? Qual é a via daquele principal? Boca, nariz, ouvido, tímpano, né? Às vezes ele até associa uma timpanotomia, né? Sinusostomia. O otorrino tem mais código, né? Às vezes tem conta com 10, 12 códigos. O critério sempre será esse, tá? Leili. Aqui fazemos diferente. Septo 100%, adenoide 70% e os demais 50%. Olha lá. Septo 100%, adenoide 70% e os demais 50%. Então, realmente, se a septo for a principal, ok, 100%. Não, sempre a gente vai ter que se atentar a essa pergunta aqui, ó, ao principal. Tá? Então, vamos supor, a septo foi a principal, 100%. Adenoide foi pela mesma via da septo? Não, 70%. A amígdala foi pela mesma via da septo? Não, 70%. Tá? A turbinectomia foi pela mesma via da septo? Foi, 50%. Direita e esquerda, 50%. Então, o meu critério sempre vai ser esse, tá, pessoal? Identificar o principal e o que vem na sequência, né? Otorrino acontece muito isso, mas você pode fazer a cobrança de 70%, tudo que não for sobre a mesma do principal. Tudo que não for sobre a mesma, você pode fazer a cobrança de 50%, de 70%, tá? Tudo se resume a esse trecho aqui, ó. Principal 100, mesma via 50, vias diferentes 70. E vias não é só incisão, tá? Orifícios naturais também são considerados como via. Certo? Se tiver algum código específico além desses aí, a gente pode ir complementando depois, tá? Depois eu vejo na tabela lá como que é cada um deles, né? O que especifica cada um deles.
Seguindo no complemento aqui, o que a gente tem de divergência até, onde a gente identifica o principal, o critério para eu identificar o procedimento principal é o porte, certo? Porte anestésico. Então, se eu tenho procedimentos múltiplos, o porte anestésico que me vai identificar que aquele procedimento é o principal. Ou seja, aquele procedimento eu vou cobrar 100% dele. E o subsequente 70% ou 50%. Aquele que tem um porte anestésico mais alto. Eu estou calculando o honorário do anestesiologista. Não estou calculando o honorário do cirurgião. Tá? E o que acontece às vezes, numa quantidade aí um pouco seleta de procedimentos? Eu tenho procedimento principal baseando no honorário do cirurgião, ok? Então, eu tenho esses dois procedimentos, ó, tumor ósseo, ressecção segmentar, transposição única de tendão. Eu tenho um ato cirúrgico com esses dois códigos. Vou remunerar o cirurgião. Qual vai ser o procedimento principal? A ressecção de tumor ósseo, para eu remunerar o cirurgião. Esse é o procedimento principal. E esse aqui vai entrar como secundário, tá? Via de acesso diferente ou mesma via, porque ele tem um porte 4C, ó. Ele tem um porte 12C para o cirurgião e a transposição de tendão tem um porte 4C para o cirurgião. Esse vai ser o principal, esse vai ser o secundário para o cirurgião. Esse curso não é de cálculo de cirurgião, ele é de cálculo de anestesiologista. Qual vai ser o procedimento principal para eu fazer a cobrança do anestesiologista? Transposição única de tendão. Porque qual é o porte anestésico? Ó? 4. Então, esse tem um porte anestésico 4. Então, esse é o principal. Esse eu vou remunerar em 100%. Então, às vezes o pessoal já faz uma classificação geral, se baseando no cirurgião. Então, eu pego ali que esse é o principal do cirurgião e já vou me basear nesse aqui para poder calcular todos os outros profissionais, inclusive o anestesista. Tá? Só que para eu calcular o honorário do anestesista, identificar o procedimento principal e subsequentes e secundários, eu me baseio no porte anestésico. Então, esse tem o porte anestésico 3, ele não é o principal. O principal é o transposição única de tendão, que tem um porte anestésico 4. Tá? E aí eu vou me basear para poder fazer o cálculo do anestesista para esse procedimento, né? Para esse transposição única de tendão como principal, 100%, e esse tumor ósseo entra como secundário, como subsequente, 50%, caso seja a mesma via de acesso, ou 70%, caso ele seja via de acesso diferente. Certo, pessoal? Essa parte de vias de acesso é bem complexo, né? O pessoal confunde, até às vezes tem muitos procedimentos dentro da mesma conta, gera uma certa confusão, mas tudo se baseia nisso aqui, ó. Principal, mesma via, via diferente.